Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre poemas. Objetivos: ler e analisar poemas, reconhecendo suas características. Reconhecer o efeito de sentido produzido por palavras ou expressão. Nossa intérprete Vivi, tudo certo aí? Tranquila? Então vamos começar. Já sentiu emoções contraditórias? Já teve essa sensação algum dia? Será que há conflito entre o que é místico e o que é real? Já pensou sobre isso? Então, vou pedir que vocês debatam um pouquinho sobre essas questões e eu já volto. Voltamos e estamos conversando sobre o que é místico, o que é real, emoções contraditórias, e como inspiração temos O Nascer do Sol, de Claude Monet, né? Então, o que é místico, o que é contraditório, o que você concluiu com isso? E para ficar dentro desse tema, chegamos ao poema de Alfonso de Guimarães, né? Um ícone da nossa literatura, intitulado Ismalha. Acompanhe a leitura. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Chegamos à atividade 1 com uma proposta bem interessante para você, relendo. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Explique essa imagem, né? O que você entende por viu uma lua no céu, viu outra lua no mar? A primeira estrofe desencadeia o quê? Uma sequência de imagens com as quais o sujeito poético atribui uma dimensão lírica e metafísica à loucura de Ismalha. Então, olha aqui a primeira estrofe. Né? Que você entende quando ele diz viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Lembrando o conceito de estrofe. Estrofe, agrupamento de versos. Verso, cada linha do poema. Então, temos aqui 2 estrofes compostas de 4 versos. E a questão é explicar a imagem. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Faz aí, eu já volto. Gabaritar contigo. Voltei. Vamos gabaritar a atividade 1, cuja proposta é viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Explique essa imagem. Então, quando eu volto aqui na estrofe, ó, eu tenho quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Então, ela já estava num lugar alto, uma torre. E o que acontece? Ela viu uma lua no céu e viu outra lua no mar. Então, a imagem da lua no mar, ela já está vendo. E aí segue o quê? No sonho em que se perdeu, então ela passou a devagar, a sonhar, banhou-se toda em luar. E o que ela queria?
queria subir ao céu, queria descer ao mar. Com isso, nós percebemos o quê? Que isto pode significar, né, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar, a busca de unidade cósmica, de reunião do corpo, a lua do mar, com a alma, a lua do céu. Alfonso de Guimarães, um poeta simbolista, né, usou muito as características do simbolismo e entre elas ele escrevia textos que apelavam o quê? Para o símbolo visual, como bem nós vimos aqui a questão da lua. A imagem carregada de insinuações, de misticismo e morte. Veja, quando ele coloca aqui, ó, no sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Já tem uma conotação de morte, né? Eu já tenho essa ideia. E também, né, a reunião o quê? Do corpo, a lua no mar, com a alma, lua no céu. Então, eu podia sintetizar da seguinte maneira a resposta da atividade 1, que pode significar busca de unidade cósmica, ou seja, de reunião do corpo, a lua do mar, com a alma, a lua do céu. O Alfonso de Guimarães propõe libertar a linguagem poética explorando diversos recursos sensoriais a fim de sugerir mistério. Quando falamos dos recursos sensoriais, né, estamos fazendo alusão a quê? Aos sentidos. Então, a visão, daí depois da visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição, os efeitos sonoros, né? E os simbolistas tinham essa característica de trabalhar os 5 sentidos. O poema Esmalha continua da seguinte maneira. E, no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Observando o poema, nós já identificamos o quê? A forma poética. Então, eu tenho aqui a questão das estrofes, que são estrofes de 4 versos, de 2 versos. Eu tenho o conceito de rima, né? Sons iguais ou semelhantes a partir da última sílaba tônica. Então, ó, deserto, coberto. Eu posso ter aqui algumas rimas como, por exemplo, mar, par, tá ok? No início do poema eu observo algumas rimas, né? Sonhar, mar, tá vendo? Luar, mar. Observe que céu e enlouqueceu é quase o mesmo som. Então, no conceito de rima trabalhado aqui, eu vejo isso. Outra coisa que eu noto, né, são os versos regulares, que obedecem às regras da metra clássica. E o ritmo, né, com rimas em intervalos iguais. Também posso notar o verso branco, quando não possui rima. A atividade 2, letra A, tem a seguinte proposta, então, para você fazer aí com calma. Qual é o tema do poema e de que forma as antíteses acentuam essa temática? Prof, não estou recordando bem o que é antítese, então vamos resgatar. A antítese, o que é? Longe, perto, claro, escuro, diferentemente do paradoxo, né? O paradoxo é simultâneo. Por exemplo, falar e mastigar, estou fazendo ao mesmo tempo, isso é um paradoxo. A antítese, né? Alto, baixo, tá ok? Na letra B, identifique no poema elementos responsáveis pela sonoridade. Faz aí que eu já volto gabaritar contigo.
voltei, Gamari está contigo. Olha só, qual é o tema do poema? Então, retomando o poema aqui, nós temos o início do poema. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. O poema prossegue com: e no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Retomando a leitura do poema, nós já percebemos o tema implícito, não é mesmo? Então, uma dica qual é? Sempre retomar a leitura do poema para que você perceba bem o que o eu lírico está falando, né? Qual é o tema aqui? Então, eu posso dizer que os sentimentos confusos da Ismalha, as antíteses deixam clara a divisão de Ismalha, o fato dela se sentir perdida, insatisfeita, incapaz de escolher entre desejos contrários. E eu noto isso bem nitidamente, por exemplo, aqui, ó. Estava perto do céu, estava longe do mar. Então, perto e longe, um exemplo da antítese. Ó, sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Outra antítese, né? Subiu, desceu. Ó, queria a lua do céu, queria a lua do mar. Então, céu e mar. Pendeu é cair, né? E voar, ó. Então, várias outras antíteses mostrando justamente isso. A segunda proposta é: identifique no poema elementos responsáveis pela sonoridade. Já podemos identificar de imediato o quê? A redondilha maior. Então, percebemos que cantar, céu, mar, pendeu, voar, céu, mar, deu em par ao céu, ao mar. Ó, o que eu noto com isso? Toda uma sonoridade. Então, essa recorrência de rimas, final eu e ar, em todas as estrofes. Quer conferir? Olha só. Seu e cantar, céu e mar, céu e voar, deu e par, céu e mar. Percebe que em todas as estrofes, mesmo aqui ó, no começo do poema, ó, enlouqueceu e sonhar, céu e mar. Perdeu, luar, céu e mar. Então, além de ser uma redondilha, o que ele mais tem? Essa sequência de rimas que provocam a sonoridade poética, né? Então, eu posso sintetizar a minha resposta colocando assim: o uso de redondilha maior, 7 sílabas poéticas, e a recorrência de palavras rimando com final eu e ar em todas as estrofes. Existe redondilha menor? Sim, existe. A redondilha menor é com 5 sílabas poéticas, tá? Então, retomando um pouquinho aqui o conceito de redondilha. Figuras de linguagem. Nós observamos na poesia a presença de muitas figuras de linguagem. Então, uma forma de expressão que consiste no uso de palavras no sentido figurado, isto é, um sentido diferente daquele normal usado diariamente. O poema lido usa qual figura, então? Nós vimos a antítese. E o que é essa antítese? A oposição de palavras ou ideias. Então, na atividade 3, a proposta é sobre isso. Observe. Releia. Estava perto do céu, estava longe do mar. O que revelam os advérbios de lugar perto e longe, sob o estado em que Ismalha se encontrava? Pensa. Faz aí que eu já volto.
Voltei. Estamos analisando a proposta da atividade 3. Quando ele pede, releia, estava perto do céu, estava longe do mar, o que revelam os advérbios de lugar, perto e longe, sobre o estado em que Ismália se encontrava? Primeira coisa, recordando que é um advérbio, né? Advérbio é uma palavra que indica uma determinada circunstância, seja de lugar, de tempo, entre outros. Então, o que eu observo aqui, ó, já no início do poema? Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Quando eu vou identificar um advérbio, o que eu percebo? Viu onde? No céu. Viu onde? No mar. Então, queria subir onde? Ao céu. Queria descer onde? Ao mar. Já vou observando aqui o estado inconstante da Ismália. E na sequência das outras estrofes, ó, estava perto de onde? Do céu. Estava longe de onde? Do mar. Eu observo os advérbios. Então, o que eu quero saber a respeito disso? Eu quero saber o que isso contribui. Então, destaquei aqui, ó, perto e longe, para você observar que eu tenho o advérbio e a locução adverbial. Então, quando eu tenho uma locução adverbial, eu tenho duas ou mais palavras na função de um advérbio. Especificamente a questão quer saber o quê? Sobre os advérbios do lugar perto e longe, porque eles revelam a ambiguidade do estado em que Ismália se encontrava. Os extremos do céu e do mar reforçam o quê? A antítese e acentuam o quê? A agitação interior da personagem. Perceba no poema como isso fica bem nítido, ó. Perto, longe. Então, toda vez que ela diz que estava perto do céu e longe do mar, reforça o quê? A ideia do que ela ia fazer a seguir. As figuras de linguagem foram muito usadas também durante o período barroco. No início da literatura, no período barroco, nós tínhamos o quê? A poesia muito rebuscada, com excesso de figuras de linguagem. No poema Ismália, que é do Alfonso de Guimarães, nós percebemos muita influência também das características o quê? Simbolistas. E com isso a presença de outras figuras de linguagem. A comparação, e quando eu tenho uma comparação, eu vou ter sempre a palavrinha como, tão, quanto. Então, como um anjo pendeu, repare, está comparando. A sinestesia, né? Então, usando os sentidos. Banhou-se todo em luar. Visto que banhar se refere-se aqui ao sentido tátil, né? Você está sentindo aquele banho, aquela água, aquela luz que fosse. O eufemismo, né? Então, é suavizar um fato, nesse caso, a morte. Então, sua alma subiu ao céu. Poderia ter dito, foi ao encontro do Criador, né? São eufemismos. Então, comparação, sinestesia, eufemismo, antítese, figuras de linguagem que aparecem constantemente nesses poemas. Chegamos à atividade mão na massa. Então, agora eu vou pedir que você abra a plataforma, né? Assim que for possível. Então, você vai acessar www.canva.com e busque um template para produzir um pôster. Então, você vai escolher o template que você quiser, né? E aí, você e seus colegas vão escolher o quê? Poemas. Então, monte poemas com as imagens do autor, né? Você pode colocar poemas, tá? E aí, pode se organizar uma exposição via Google Meet para apresentar para toda a turma. Vou te dar um tempinho para você acessar o Canva e já volto conversar contigo.
Voltei. E olha só, ao abrir a plataforma do Canva, você vai achar templates. Então, qual que é a dica? Você pode pegar, por exemplo, umas imagens, né, como a nossa aqui, ó. Você pode pegar também imagens do autor que você quer. E aí você não precisa pôr a biografia do autor, né? Uma grande dica é o que nós fizemos aqui com Alfonso de Guimarães, por exemplo, né? O que ele propõe, que é libertar a linguagem poética, explorando diversos recursos sensoriais, a fim do quê? De sugerir um mistério. Ele escreve muitos textos que apelam para o símbolo visual. Você pode também colocar no seu template, ó, o nosso aqui. Então, ao escolher um poema, procure por estrofes, né? E vá colocando cada estrofe, né? O agrupamento de 4 versos, num determinado template, por exemplo. Às vezes você pode até modificar a imagem colocando em preto e branco. Você pode pegar uma pintura como essa do Monet e colocar o poema, né, sobreposto. Você tem muitas opções para além do template. Claro que se você quiser usar um outro aplicativo para fazer a tua atividade mão na massa, é permitido? Sim, é permitido. O objetivo maior dessa atividade qual é? Que você organize uma exposição virtual usando o quê? O Google Meet para apresentar para a sua turma. Então, basicamente, você vai fazer uma apresentação de slides, né? Mantendo o pôster, os poemas, a imagem. Procure ver poemas que tenham a ver com a sua sensibilidade, né? Os temas sobre saudade, amor, morte, liberdade, infância, são temas muito recorrentes. Quer uma dica? Poemas do romantismo falam muito de infância, de amor. Poemas modernistas também falam muito de amor, por exemplo, Vinícius de Moraes. Você pode buscar poemas mais religiosos, como lá na literatura árcade, na literatura barroca. Combinado? O que aprendemos? Aprendemos um pouco mais sobre poesia, né? Rima, métrica, estrofação. Vimos também as funções da linguagem, reconhecemos os efeitos de sentido produzidos por figuras de linguagem como antítese, comparação, eufemismo. E conhecemos a poesia de Alfonso de Guimarães, poeta simbolista que usava muitas características como a sinestesia, a antítese, e estudamos o poema Ismael. Neste vídeo falamos sobre poesia. Espero que vocês tenham gostado e até breve.